8h53, a gente volta aqui com o TV Mar News, gente, para falar mais uma vez aqui no nosso programa sobre o e-commerce e como que o e-commerce tem ampliado para diversos setores, inclusive para setores mais inusitados, como o de venda de material de construção civil, com marketplaces preparados para grandes vendas do varejo e para regularizar o comércio desse segmento, né? A gente vai então conversar nesse momento com Rafael Jacob, que é diretor de marketing e vai nos trazer mais essa inovação, gente. O e-commerce, pelo visto, está para todos, né, Rafael? Bom dia para você, que fala de São Paulo, não é isso? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu acho que a tecnologia está para todos ultimamente, né? Então, o e-commerce vem e a tecnologia vem justamente para mudar um pouco aí esse cenário que a gente tem de mercados inatingíveis, né? Mercados que tinham um problema no momento e que não tinha tanto acesso assim para compra, para venda e etc. Eu acho que nada mais justo do que a tecnologia, nada mais justo que a inovação aí para levar um pouquinho dessa facilidade para o segmento e para quem não tinha acesso anteriormente, tanto para compra quanto para venda, né? Pois é, o que movimenta o mercado de minério no Brasil e por que comprar pela internet pode ser ainda mais interessante? Legal. Hoje o Brasil, digamos que é o maior potencial do mundo de extração mineral, né? A gente pode dizer que a gente tem um grande potencial. Nós temos pouco acesso, na verdade, quem tem muito acesso são as grandes mineradoras hoje no Brasil, então as pequenas mineradoras acabam ficando com um acesso até um pouco limitado desse processo de venda, até muito antigo, com negociações antigas, com intermediários envolvendo. E dentro disso a gente achou aí um gap no mercado que a gente consegue trazer uma negociação muito mais simples, muito mais direta, ganhando tempo, com segurança, com certificação, de tal forma que a gente traga um pouco mais de rastreabilidade para dentro do negócio também. Quando você fala de mineração, você tem uma visão muito ruim, até mesmo por todos os processos que a gente passou de ESG aí ultimamente no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem um potencial que eu acho que ninguém fala, mas mineração é tudo, a gente vive de mineração. Hoje a gente está falando aqui, São Paulo, a distância, até mesmo tudo que aconteceu nessa pandemia, porque nós vivemos e dependemos 100% de mineração. Então, a melhor forma de tentar levar isso é facilitar esse acesso, né? E nada melhor que a tecnologia para a gente facilitar. Então, a gente tem essa negociação através da plataforma, trazendo um pouquinho mais de segurança, trazendo um pouquinho mais de ganho de tempo e eficiência nesse aspecto como um todo. Mas isso é apenas para o consumidor comum também ou apenas para as empresas? Dá para todo mundo aproveitar? Dá para todo mundo aproveitar, até porque existem várias áreas dentro da mineração que você consegue fazer compra. Então, por exemplo, até na construção civil também, entende? Então, você está construindo sua casa, você quer fazer uma compra, você quer comprar direto de um produtor de areia, de seixo, de pedra, você consegue comprar. E, ao mesmo tempo, também a gente trabalha muito B2B, né, que a gente costuma dizer, ou seja, a gente faz essa desintermediação do mercado, mas, ao mesmo tempo, a gente abre um processo de intermediação entre empresas, entre indústrias, na compra de metais mais pesados, na compra de commodities mais difícil acesso. A gente fala de ferro, a gente fala de nióbio, de manganês, até mesmo para outros aspectos. Agromineral, por exemplo, que movimenta muito a questão do agro do Brasil aí, que dentro do nosso PIB salvou muito esse processo nosso dentro da pandemia aí, economicamente falando, mas que depende também de 100% assim, de correção de solo com calcário. Então, a gente facilita essa questão negociável aí de facilidade, tanto para o produtor também. Então, é muito mais fácil, muito mais direto. Pois é, né? E é uma forma também de legalizar a venda? Na verdade, existem muitas formas hoje que acontecem dentro da mineração. Por exemplo, o garimpo hoje é muito mal visto. Embora a gente tenha visto vários clientes que existem hoje, que são garimpeiros, que estão tentando se regularizar, e porque vários problemas que existem
nesse meio aí, até mesmo politicamente falando, eles têm uma grande dificuldade dessa regularização, tá? O Brasil ainda está melhorando, tá? Nessa questão de mineração, esses últimos 2 anos foi muito importante para isso, mas arrisco dizer que a gente ainda tem um caminho muito longo a ser perseguido aí nesse aspecto, tá? A questão da legalização que a gente faz é o processo nosso de certificação, então a gente segue esse processo de certificação à risca, fazendo visita em loco, acompanhando todo o processo dessas mineradoras para, de fato, a gente entregar uma segurança se ela está apta, sim, dentro de padrões internacionais, a operar dentro da plataforma. Então, se não tem trabalho infantil, se não tem trabalho escravo, se tem uma responsabilidade socioambiental, pelo menos para que complete alguma coisa ou para que a gente consiga entregar uma segurança não só para a compra interna de Brasil, mas também para a compra externa. Hoje, um dos grandes problemas do Brasil com relação à mineração é esse risco mesmo, é esse risco de entender quais são os problemas que acontecem hoje dentro da mineração no Brasil como um todo. Então, é muito difícil investimento de fora dentro do Brasil na mineração justamente por esse risco. Então, a gente tenta mitigar um pouquinho disso, trazer um pouquinho de compliance para dentro do negócio de mineração. A gente entende que ainda é um mercado que tem muito a crescer, tem muita coisa a se regularizar, muita coisa a melhorar, mas a gente está fazendo nossa parte, torcendo para que todos também da área e do segmento ajudem e façam junto com a gente. Pois é um processo de construção mesmo, né, Rafael? É um processo de construção. E, Rafael, olha só, esse movimento do e-commerce, a ampliação do e-commerce, exatamente nesse momento de pandemia, amplia as possibilidades de negócios? Eu acho que não tem mais volta, né? Infelizmente a gente teve a pandemia. Infelizmente, a pandemia veio para mostrar algumas coisas para a gente que, de fato, o novo normal existe aí com relação a aspecto, principalmente tecnologia e principalmente inovação. Facilita muito. Eu acho que o próprio processo da pandemia dentro da nossa área deu para a gente aí um ganho de pelo menos 3 a 5 anos de maturação de mercado com relação à tecnologia dentro da mineração. E não só na mineração, acho que no mundo todo, para todos os negócios, né? Acho que a partir de agora, quem não estiver online, quem não estiver trabalhando com e-commerce, quem não estiver trabalhando esse processo dentro da internet, eu acho que está fora do mercado, né? Pois é, Rafael, muito obrigada pela tua companhia, obrigada pelos seus esclarecimentos a respeito do e-commerce dentro da mineração, né? Uma coisa que realmente as pessoas sequer poderiam imaginar e a gente vê acontecer muito bem. Obrigada, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Obrigado, estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade. E olha só, gente, vamos falando agora em oportunidade, a gente continua falando sobre a oportunidade de ganhar uma ação silvestre. Mas quando você pensa concorrer à ação silvestre, correr à ação silvestre, é um espaço para todos, inclusive para cadeirantes, que estão aí treinando para levar o nome de Alagoas lá para essa corrida no final do ano, né? Videlã Araújo traz mais detalhes para a gente, vamos conferir? Amigos da TV Mar Canal 525, olha que satisfação, nós vamos falar de um projeto hoje que envolve 2 atletas que, através das cadeiras de rodas, eles terão a oportunidade de participar da Corrida de São Silvestre, prevista e tradicional no dia 31 de dezembro, ou seja, no último dia de cada ano. Carlinhos e Givaldo são 2 que fazem parte do projeto que o SESI desenvolve para o trabalho também de inserção e trabalho social. Nós vamos explicar e você vai conhecer agora um pouco do que é a história de cada um deles e desse desafio, uma competição internacional no último dia do ano.
Para iniciar, o trabalho é feito através do acompanhamento com a equipe multidisciplinar, principalmente com a participação de fisioterapeutas. A gente vem trabalhando uma orientação forte com eles, questão de alongamento, da preparação, alguns exercícios específicos, para que o mais importante agora é evitar qualquer tipo de lesão. E a gente tem conseguido evitar essas lesões e cada vez mais eles estão, vamos dizer assim, forçando um pouco mais o treinamento, treinando um pouco mais forte e não estão aparecendo lesões. Questão de exercícios mais específicos, por causa do movimento que ele faz, da postura que ele adota na cadeira de roda, que é uma postura um pouquinho mais complicada, não é uma postura tão natural, que ele joga o tronco para frente. Aí a gente tem que trabalhar essa musculatura específica, trabalhar muito questão abdominal, trabalhar membros superiores, que é onde ele faz a tração maior. É mais ou menos em cima disso aí o nosso trabalho. É uma grande honra para o SESI poder contribuir na participação desses dois atletas na corrida São Silvestre. É a primeira vez que eles participam, eles já participaram anteriormente de 2 corridas, uma em Aracaju e outra na Paraíba, e são exemplos de superação que nos traz de inspiração. Nós temos uma equipe fantástica que realiza esse trabalho, nós temos o Pablo, que é um entusiasta desse programa SESI, nós temos a equipe de fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo envolvido no sucesso desse desafio. A gente vem fazendo um trabalho desde há 10 meses, quase 11 meses. Começamos fazendo ladeira frente ao Hotel Prataxi, em um condomínio, e agora estamos fazendo só em solo para voltar a semana que vem de volta a pegar ladeira. E o solo lo estamos fazendo por detrás do aeroporto, na ciclovia, sempre acompanhado com muita segurança pela caminhoneta do SESI que vai do lado. A ansiedade vai ser um pouco difícil de controlar, porque esse é no último dia do ano, víspera do Rebelião, mas a motivação está por cima de tudo isso. Representar Alagoas já de por si e de representar o paradesporto alagoano, ter esse orgulho de poder participar dessa competição internacional. Vai ser uma troca de aprendizagem, de ideia e de muita superação. A expectativa é grande, né? É grande e o coração tá a todo vapor e estamos focados, nos preparando para que quando a gente chegar lá, dar o nosso melhor, né? Como atleta do SESI, como atleta de Alagoas. Costuma dizer a ele que nós somos amigos, somos irmãos fora da competição. Dentro da competição, cada um faz o melhor que cada um pode fazer. A estratégia é sempre treinar, é sempre correr com humildade, respeitando um ao outro e cada um focando no seu objetivo, que é poder chegar, iniciar a prova e concluir sempre procurando o resultado melhor possível para o nosso estado. Bacana, né, gente? A democracia chegando no esporte também. E olha só, gente, hoje é sexta-feira, sextou, né? E aí você que de repente está programando o seu final de semana, fica atento, porque a sala de alerta da SEMAR emitiu um aviso meteorológico de ventos fortes para esse final de semana, iniciando hoje. Ventos que podem atingir até 60 km por hora. Ventos de moderados a fortes, além de chuva para a região do semiárido. Quem vai trazendo mais detalhes para a gente a respeito disso agora é Vinícius Pinho, coordenador da sala de alerta, que já está aqui no nosso estúdio, vai trazendo para a gente mais detalhes a respeito disso. Aviso, então, de ventos fortes, é isso? Exatamente. O aviso ele está vigente desde a tarde de ontem e ele deve se estender pelo menos por todo o final de semana.
A gente tem ventos mais intensos em toda a faixa litorânea do estado de Alagoas, com rajadas que podem ainda atingir 60 km por hora. O vento ele é um pouco mais fraco nas primeiras horas do dia e no decorrer do dia ele tende a ficar mais intenso. As horas de pico de vento máximo são principalmente depois do meio-dia, se estendendo até o final da tarde e início da noite. À noite volta a ficar um pouquinho menos intenso o vento, mas isso deve permanecer durante todo o final de semana, tanto hoje quanto no sábado. No domingo um pouquinho menos, mas também ainda tem previsão de vento moderado. Vinícius, e quando a gente diz assim, ventos de até 60 km por hora, o que isso deve acarretar? Dá problema para a embarcação? Que cuidados a gente deve adotar? Então, quando o vento atinge esse patamar de 60, 50, a partir de 57 km por hora, a gente classifica como vento de intensidade forte. Vento de intensidade forte é um vento que pode ocasionar diversos problemas, como queda de árvore, principalmente a árvore que não está bem podada, que está com o seu tronco já mais apodrecido, queda de placas que não estão bem fixadas, telhados que não estão bem presos, também bem fixados. Então, é um problema sério. Queda de placas, de alguns metais em cima da rede elétrica de algum município, tudo isso pode ser perigoso, né, nos locais onde o vento está mais intenso. Além de agitação marítima. A tendência é que haja uma ondulação maior próximo à costa por causa da intensificação desses ventos. E o que é que está causando esses ventos? Então, nós temos algumas imagens que eu trouxe para mostrar um pouquinho do que vem acontecendo durante essa semana. Coloca para a gente, Josi, por favor, a primeira imagem, então. Essa é uma imagem de satélite que mostra bem o posicionamento de dois sistemas que estão atuando. O primeiro é a famosa zona de convergência do Atlântico Sul, que é essa banda de nebulosidade que se estende desde a faixa norte do Brasil, se estende até um sistema de baixa pressão que está atuando sobre a costa da Bahia. Esse sistema, ele faz esse movimento do ar e trazendo a chuva vento bastante intenso para cá, para todo o leste e do nordeste do Brasil. E também fazendo com que haja convecção nessa região e bastante chuva em todo o semiárido nordestino. Muito bem. Então, essa imagem aí mostra muito bem o que está acontecendo nesse exato momento, né? E a outra imagem, a próxima imagem, mostra exatamente o que eu falei através da carta sinótica, que é a carta que identifica. Como eu falei anteriormente, nós temos esse B aqui, um sistema de baixa pressão, bem intenso, atuando aqui na região, está transportando umidade e também ventos intensos para essa região. Essa é a zona de convergência, que é uma região de confluência de umidade, fazendo com que haja um aumento da convecção, ou seja, um aumento da intensificação da nebulosidade nessa região, que está trazendo chuva para o semiárido, que é uma boa notícia, né? Para aquela população que vem sofrendo com a seca. E a gente tem mais uma outra imagem também que eu acho que mostra exatamente o direcionamento do vento e a outra aqui no nosso estado, né? A outra imagem mostra justamente a direção e intensidade do vento aqui, já com recorte para Alagoas. A gente percebe que esses tons em laranja, nós temos ventos de 10 a 12 metros por segundo. Quando a gente fala 12 metros por segundo, a gente multiplica por 3,6 para transformar em quilômetros por hora. Os ventos na casa de 45, 50, com rajadas até 60, 70 quilômetros por hora em alguns pontos. Agora a gente está exatamente na época desses ventos, são chamados ventos nordestes, é isso? Isso, essa é a época de ventos nordestes. Os ventos nordestes, eles costumam atuar na região nordeste do Brasil a partir do final de outubro, se estendendo até o mês de dezembro, por causa dessa diferença de temperatura que ocorre no continente para o oceano. O continente ele fica muito aquecido, porque é uma época seca, uma época de maior incidência de radiação solar e, consequentemente, há essa maior diferenciação entre a temperatura do oceano, que ela fica mais estável, e a do continente. Quando há essa grande diferenciação, existe um maior gradiente de vento, assim, consequentemente, ventos mais intensos. Pois é, e chuva então para semiárido com raios também, incidência de raios? Ontem à noite a gente já percebeu em alguns pontos do estado de Alagoas, principalmente no semiárido alagoano, que nós tivemos algumas pancadas intensas de chuva, pancadas rápidas, porém intensas, com incidência de raios e rajadas de vento. Foi o primeiro evento de trovoada que o povo sertanejo costuma falar, a primeira trovoada dessa temporada. Pois é, que geralmente acontece no início do ano, em janeiro, né? Geralmente elas são as trovoadas de janeiro. Esse ano
elas começaram um pouquinho antes, já pode ser influência, inclusive, do fenômeno Laninha que está se intensificando no Oceano Pacífico. Pois é, só para a gente encerrar a nossa entrevista, Vinícius, o pessoal que está nos assistindo quer saber, vai dar sol esse final de semana? Vai, deve ser um final de semana de bastante sol e calor, com bastante vento também em todo o estado de Alagoas, mas previsão de tempo seco, com predomínio de sol em todas as regiões, ventos de intensidade moderada a forte na faixa litorânea do estado. Pois é, se prepara então, porque o calor continua, né? Obrigada pela tua participação Obrigado aqui. a você. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês, é já já. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito